A Mendiga Negra revela segredo chocante do porquê o milionário barbeiro casou com um morto. A chuva despencava do céu negro como um véu, transformando as ruas de Terra Nova em espelhos quebrados. Leila, uma mendiga negra com cicatrizes de um passado obscuro, buscava abrigo sob uma marquise descascada. A cidade sempre a olhou com desdém, mas naquela noite algo mudaria. Ela observava a vida passar, enquanto a água gelada escorria pelo seu rosto. Mas uma presença a fez estremecer. Ricardo, o barbeiro milionário, conhecido e reverenciado na cidade, surgiu como um relâmpago em meio à tempestade. Com ele, uma mulher envolta em mistério, vestida de preto, que Leila reconhecia, mesmo sob a chuva. Era a mulher que todos acreditavam estar morta. Uma tragédia que marcará a cidade e que até hoje gerava sussurros e olhares de compaixão à viúva. Até aquele momento, Leila pôde ouvir trechos da conversa entre eles. As palavras escapando nas gotículas que dançavam. As sombras sob a marquise pareciam mais profundas e a sua mente mais aguçada. O que estava acontecendo? Naquele instante, a curiosidade tomou conta dela. E se a mulher não estivesse morta de verdade? E se houvesse algo mais obscuro ali? A mulher misteriosa poderia revelar segredos que poderiam arruinar a imagem de um homem que todos admiravam. A sede de verdade da mendiga era como um vício. O que se escondia sob a fachada brilhante de um barbeiro? Leila decidiu que precisava descobrir. A semana seguinte foi marcada por uma investigação silenciosa. A rotina de Ricardo, seu negócio, seus clientes ilustres. Leila se tornava uma sombra, observando de longe. A cada corte de cabelo, a cada risadinha com os ricos da cidade, ela se perguntava como aquela farsa tinha durado tanto tempo. Para todos, Ricardo era um príncipe. Mas e se a verdade fosse mais sombria do que se poderia imaginar? O nervosismo se instalou quando Leila se deparou com fotos antigas nas redes sociais. A mulher sorridente, ao lado de um Ricardo, que parecia mais jovem e cheio de vida. O nome dela era Sara, e o que todos acreditavam ser um acidente, agora parecia um mistério profundo. Como Ricardo poderia viver uma vida dupla? O peso do segredo parecia pousar sobre os ombros de Leila, como uma âncora. Conflitos internos surgiram. De um lado, o desejo de expor a verdade e dar vazão à sua dor. Do outro, a necessidade de proteger um homem que, de alguma forma, se tornara seu aliado inesperado nesta solidão compartilhada. Ela já havia sentido a rejeição da sociedade, e agora, de repente, compreendia o lado humano de Ricardo. À medida que se aproxima da verdade, um novo temor emerge. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E por que a mulher estava viva? Essa missão de autodescoberta a estava consumindo, mas o maior medo de Leila era criar um abismo entre eles. Quando a tempestade finalmente acalmou, os sussurros da cidade tinham que ser tratados. Leila ainda não sabia, mas um grito a aguardava na escuridão. Então, ao se aproximar da verdade, um sussurro cortou a noite gelada. Você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. O coração de Leila disparou, e ela teve certeza de que o jogo apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer K. O coração de Leila disparou e o sussurro arrepiante ainda ecoava em sua mente. Você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Ela mal conseguia respirar, a sensação de urgência preenchendo cada centímetro de seu ser, e um nó se formava em sua garganta. A cidade de Terra Nova estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Antes que pudesse processar plenamente aquelas palavras, um grito cortou a madrugada silenciosa. Leila virou-se na direção do som, seu coração batendo descompassado. Era uma mulher, gritando, sua voz cheia de desespero. Ricardo, não! Você não pode fazer isso! O alvoroço trouxe os olhares da vizinhança, e em um instante, Leila viu o rosto da mulher misteriosa, a suposta morta, agora corada de raiva. Em meio à confusão, Leila percebeu algo inusitado. Uma intensidade nos gestos de Ricardo, que antes parecia sereno, agora transparecia nervosismo. Ele olhou para a mulher em preto, seus olhos repletos de algo que Leila não conseguia deck. Você não pode me ameaçar, respondeu Ricardo, sua voz tremendo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Leila ficou apreensiva, cada palavra carregada de um peso que ela mal conseguia compreender. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, e as perguntas se empilhavam sem resposta. O que Ricardo havia feito? Que segredos ele guardava a tanta custa? A mulher negra sob a marquise se espremeu mais para o lado. Não queria ser vista, mas a verdade estava tão próxima. Os murmúrios da multidão aumentavam e Leila sentia um aperto na boca do estômago. As trocas de olhares entre Ricardo e a mulher revelavam uma complexidade que ele havia escondido por tanto tempo. Você não pode esconder a verdade para sempre, Ricardo, gritou a mulher. E como um estalo na escuridão, a verdade começou a vazar pelas frestas. Eu sei o que aconteceu naquela noite. E você também sabe. Um tremor percorreu o corpo de Leila. O acidente que todos acreditavam ter sido trágico podia ser algo muito diferente. Um crime? Uma farsa? O passado entre eles estava prestes a ser exposto. Mas como? Leila sentiu a necessidade de se aproximar deles, os rostos agora bem iluminados pelos postes à sua volta. E foi então que, no momento em que a multidão cercava o cenário, os olhos de Ricardo encontraram os de Leila. Era como se, naquele instante, ele tivesse visto através dela. Havia um pedido de socorro em seu olhar. A mulher misteriosa, que agora parecia mais uma sombra, fez um movimento brusco, tirando um objeto de sua bolsa. Um celular. Vou mostrar a todos a verdade. Vou revelar tudo. O clique do botão de gravação disparou e seu olhar desafiador encontrou Ricardo. Os sussurros na multidão intensificaram-se. Leila bem percebia que a revelação não seria apenas sobre um amor perdido. Ao contrário, era algo que poderia levar a cidade a um abismo que ninguém poderia prever. O que poderia ser tão devastador? O ar estava pesado com a eletricidade do desconhecido. Ricardo a encarava. Seu semblante mesclava indignação e desespero. E pela primeira vez, Leila percebeu que, apesar de sua riqueza e prestígio, ele poderia não ser o homem que todos acreditavam. Tudo se apertava ao seu redor. Leila, me ajude, ele murmurou. Mas a confusão e o alvoroço ao redor tornaram a resposta dela emaranhada. O que se desenrolava diante dela não era uma simples revelação,
mas uma tempestade prestes a explodir. E se tudo fosse um jogo? Que pensou Leila, cambaleando diante da possibilidade. O vento estava prestes a soprar forte, e ao invés de abrigo, a cidade seria um campo de batalha. E quando a mulher finalmente virou o celular para o rosto de Ricardo, a imagem que surgiu na tela fez o coração de Leila parar. Era um vídeo de uma noite esquecida, e nele não havia apenas o passado de Sara, mas algo que poderia mudar completamente quem Ricardo realmente era. A imagem de um corpo, de um terceiro envolvido. E o mundo que Leila conhecia começou a ruir. A única certeza que ela tinha era de que cada passo adiante poderia levar a consequências inimagináveis. O grito de socorro da cidade parecia ecoar nas paredes da sua mente, e a tempestade de segredos estava apenas começando a se formar. As perguntas pairavam pesadas no ar, e a única coisa que Leila sabia era que a verdade, essa verdade, era apenas o começo. A imagem no celular parecia ganhar vida. Leila piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo. Era um crime envolto em mentiras que explodiam como fogos de artifício na noite pesada. O coração de Leila disparou, as mãos tremiam. Ricardo se manteve em pé, imóvel, como se o chão debaixo dele tivesse se aberto. Eu não sei o que dizer, Ricardo gaguejou, os olhos cheios de pânico. Era um homem que parecia controlado, mas agora a máscara estava despedaçada, e o desespero refletia em seu olhar. Leila sentiu um nó na garganta, a urgência pulsando em suas veias. O que havia acontecido na noite fatídica? O que Ricardo tinha a ver com tudo aquilo? A mulher com o celular, Sara, não tirava os olhos de Ricardo. Um ar feroz misturado com alívio. Você me deixou para morrer, Ricardo, ela gritou, as palavras ecoando entre os muros da cidade. Você achou que poderia simplesmente apagar tudo e viver como se nada tivesse acontecido. A multidão parou. Os sussurros se transformaram em murmúrios inquietantes. O que está acontecendo? Perguntava alguém. O que ele fez? As palavras do povo flutuavam, perfurando o silêncio, como agulhas afiadas. Assim, tudo começou a girar em torno de uma verdade horrenda. Leila queria sair, mas estava paralisada. Os olhos de Ricardo fixaram-se nela, novamente implorando. Leila, você precisa entender. Sua voz tremia, mas as bocas da multidão já estavam se movendo, fazendo conjecturas vorazes. O caos parecia alimentá-los. Você não entende, ele não foi o único. Tinha mais alguém, gritou Sara. O dedo dela agora apontava para um canto escuro da rua. A sensação de que um novo personagem estava prestes a emergir fez o estômago de Leila revirar. A multidão virou sua atenção para aquele ponto. E na penumbra, uma figura conhecida começou a aparecer. Um homem com passos lentos e decididos emergia da sombra. Era Marcos, o amigo de infância de Ricardo, que também havia desaparecido misteriosamente anos atrás. O que ele estava fazendo ali? O que este reencontro significava? A conexão entre eles parecia inquebrável, mas agora estava carregada de um peso absurdo. Eu sempre soube que você ainda estava por aí, Marcos, exclamou Sara, raiva pulsando em sua voz. Você nos abandonou. E agora, olhe o que aconteceu. O coração de Leila parecia gritar. A trama se complicava naquelas ruas úmidas. Cada segundo pesado como um tijolo. Marcos apenas riu,
Uma risada seca. Não se preocupe, Sara. Eu vim ajudar. As palavras deixaram a multidão intrigada. Como ele poderia ajudar? O rosto de Leila se contraía com cada nova revelação bombástica. Ricardo parecia completamente perdido em sua própria mente. Você vai estragar tudo, ele gritou, a tensão aumentando entre os três. Isso não é apenas sobre o que você pensa. Mas os murmúrios da multidão tornavam-se gritos de expectativa. Todos estavam prontos para mais chuva de segredos. A eletricidade no ar era palpável. Leila sentiu que a cidade inteira estava prestes a desmoronar. O que você escondeu, Ricardo? Ela perguntou, a voz quase uma súplica. Algo mudou na atmosfera. A cena agora era uma tempestade dentro de cada um ali. Como você pode esperar que nós acreditemos em você? Então, aconteceu. O celular de Sara, ainda gravando, cai de suas mãos e, num movimento ágil, Ricardo corre para pegá-lo. A multidão grita. A tensão cresce. No instante em que ele se abaixa, um estalo ressoa na noite. Um tiro. Todos congelam. O som ecoou, rasgando o tecido da realidade. Leila mal teve tempo para processar o que aconteceu. O corpo de Ricardo caiu no chão úmido, uma expressão de choque e dor em seu rosto. O grito de horror da multidão tornou-se um lamento coletivo. Como tudo pôde mudar tão rápido? O céu pesava mais do que nunca. E a verdade... Bem, agora a verdade parecia ter um preço muito alto. Leila sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que viria a seguir? A verdade nunca foi tão mortal. E os segredos, como sempre, continuavam a ameaçar tudo. O estalo do tiro reverberou no ar como um trovão. O mundo ao redor parecia desacelerar em um instante embalado pela confusão. Leila, paralisada, mal podia acreditar no que via. Ricardo estava no chão, buscando desesperadamente ar. Vários olhares se voltaram para ele. A surpresa e o horror gravados nos rostos da multidão. O chão se tornava um espaço sagrado, coberto pela incerteza. Ricardo! A voz de Leila foi um grito abafado, mas ninguém a ouviu. A mulher, Sara, estava agora em estado de choque, seu celular escorregando de suas mãos. O sangue brotava lentamente do corpo de Ricardo, e a cena era tão surreal que parecia um pesadelo sem fim. O tempo parecia parado, mas o pânico logo tomou conta da multidão. Gritos, correria, pessoas empurrando-se para ver. O caos se instalava. Ricardo não se movia. Leila sentia o coração disparar, o medo se espremendo em seu peito. Ela avançou, ignorando a multidão, e se agachou ao lado dele. Ricardo, por favor. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, um misto de desespero e impotência. Mas antes que pudesse tocá-lo, uma sombra atravessou a cena e uma figura familiar surgiu. Marcos. O que você fez? A voz dele era um rosnado. Você não devia ter feito isso. Leila olhou para Marcos e então para Ricardo. O pânico de Nátio e a ira de Marcos criaram um novo clima. Marcos, a polícia está a caminho. Alguém berrou da multidão. E a tensão aumentou, como a tempestade que ainda rugia. A culpa não é minha, gritou Ricardo, agora com a voz fraca. Foi ela quem trouxe de volta. Você não entende. Leila não sabia como processar aquelas palavras. Que segredos mais horrendos estavam sendo desenterrados naquela maldita noite. E então veio a verdade, deslizando como veneno. A mulher, Sara, ajoelhou-se ao lado de Ricardo. Você achou que poderia me matar e sair impune?
ela disse. Sua voz era baixa, mas cheia de raiva. Eu não sou a única que sabe dos seus segredos. Ouvindo isso, um novo choque passou pela multidão. Leila sentiu o estômago revirar. Segredos? O que você quer dizer? Ela questionou, embora a resposta a assustasse. Marcos e eu não estamos aqui por acaso. A revelação despencou sobre todos como uma tempestade. Vocês acham que somos apenas vítimas? Não, somos cúmplices. Fui eu quem planejou tudo com você, Ricardo. O ar se tornou pesado, e as reações nas caras da multidão foram de estarrecimento. Leila parecia respirando em garfadas curtas, o senho franzido. Como tudo isso poderia ser verdade? Um cúmplice de um crime? Ela pensou. No meio do grito ensurdecedor da cidade, Leila percebeu uma nova pergunta surgindo em sua mente. E se o acidente que todos acreditavam ter sido fatal não tinha sido um acidente? O que realmente aconteceu naquela noite? A impaciência de suas dúvidas aumentava, e a verdade parecia estar mais distante do que nunca. Mas a maior bomba estava por vir. Gustavo, um membro influente da comunidade, surgiu, tranquilamente empunhando uma câmera. Todos os olhos se voltaram para ele. Então, essa é a verdade? É isso que esconderam? Isso vai arruinar vidas. A menção à sua influência balançou os pensamentos de todos presentes. O silêncio se seguiu, como se a respiração tensa da multidão esperasse o próximo movimento. Eu não me importo com o que vocês pensam, Marcos gritou, sua voz elevada. A verdade precisa vir à tona, e Ricardo deve pagar. O mundo de Leila desmoronou. Amizade, amor, traição, tudo começou a se misturar. O que era real? E se o passado estivesse repleto de traições e mentiras? Ela olhou para Ricardo, agora pálido e sem forças, e uma nova onda de emoções a atingiu. Ele não podia ser o monstro que todos acreditavam, certo? E então, noite adentro, enquanto o caos se intensificava, um novo grito ecoou das sombras. Uma figura emergindo que ninguém esperava. Era a mãe de Ricardo, e sua presença prometia uma reviravolta ainda mais devastadora. Vocês não sabem a verdade sobre a nossa família. Tudo isso é um plano que vem dos meus próprios segredos, ela declarou. E a cidade, já confinada em sua própria tempestade, parecia desfalecer ao ouvir suas palavras. O que mais estava escondido? O que mais estava por vir? O coração de Leila batia descompassado, suas esperanças e medos entrelaçados, quando o mistério apenas começava. A mulher se aproximou da multidão, e todos a reconheceram. Era a mãe de Ricardo. Seus olhos, carregados de dor, percorreram os rostos, e quando pousaram sobre o filho, o desespero se transformou em uma fúria silenciosa. A tensão no ar subiu como se um novo relâmpago estivesse prestes a atingir. "Ricardo!" ela gritou, mas não era só suas lágrimas que fruíam. Era um furacão de emoções. "Você não sabe a verdade", ela declarou, erguendo a voz, enquanto todos a observavam em choque. "O que vocês pensam que aconteceu ali naquela noite não é o que parece. Meu filho não é um assassino." Sua presença foi um sopro gelado que cortou a discussão, e as pessoas hesitaram em seus julgamentos. Leila se virou para ela, a confusão tornando-se um peso esmagador. "O que estava acontecendo? O que você quer dizer com isso?" A voz de Leila surgiu, pequena no meio da crescente tempestade. "Eu sei o que aconteceu. Ricardo não foi o único responsável. Fui eu quem mandei que se livrassem dela." A confissão disparou um silêncio como um tiro na escuridão. Os olhares variaram entre a incredulidade e o horror. "Você o quê?" Sara exclamou, tomando um passo à frente. "Você estava por trás de tudo isso."
Agora, o choque não era mais sobre o que poderia acontecer a Ricardo, mas sim sobre a sua própria presença viral na tragédia. Eu não tinha escolha. Era para proteger a nossa família, todos nós. Eles iam nos destruir. Eu não podia deixar que você, Sarah, arruinasse tudo. O grito dela ecoou na noite, reverberando entre os muros da cidade. A multidão, antes alvoroçada, estava em absoluto silêncio, todos absorvendo a revelação devastadora. O olhar de Leila saltou de Sarah para Ricardo, que continuava na calçada, parecendo um fantasma. "Como você pôde?" perguntou ele, a voz mal conseguindo escapar de seus lábios. O choque nas feições dele era palpável, e Leila sentiu seu coração se apertar, um nó se formando na garganta. A imagem de tudo o que ele poderia ter sido mergulhava na escuridão. "Foi para salvar você, para salvar tudo o que nós temos", gritou a mãe, as palavras saindo pelas frestas de uma história que ela agora aceitava. "Você nunca soube de nada, mas sempre foi parte do nosso plano. E eles, os rivais, eles estavam vindo atrás de nós." Lúcio, um amigo próximo da família, surgiu no meio da multidão. "Você realmente achou que poderia esconder isso para sempre, linda?" Ele perguntou, a voz cortante. "Ainda que você tenha feito isso pensando na proteção, você destruiu vidas. A verdade precisa sair, e não será fácil." Seus olhos eram um misto de compaixão e reprovação. Leila sentiu que a terra estava se movendo sob seus pés. Isso não era apenas um reencontro de amores perdidos, mas uma revelação que poderia rasgar a cidade em dois. Quem são esses rivais?" questionou, a voz trêmula. "Uma família poderosa. E o que você não sabe é que Ricardo é parte deles por natureza." Linda gritou, e cada palavra era como um golpe. "Essa conexão é o que trouxe esse pesadelo até nós. Isso é mentira." Ricardo gritou, a raiva agora emergindo do fundo de sua dor. "Eu não sabia de nada." A multidão murmura, a tensão elétrica subindo. E então, uma nova figura apareceu na escuridão. Uma mulher que Leila nunca tinha visto antes. Com um olhar penetrante, ela se aproximou e, em uma voz baixa, anunciou: "Ele sabe mais do que você imagina." As palavras ressoavam com um peso sinistro, pois eu sou a verdadeira responsável pela morte de Sarah. O choque varreu a cena como uma onda, e Leila sentiu seus joelhos se desmanchando. A mulher olhou diretamente para Ricardo, o passado se desdobrando, ali, diante de todos. "Sou sua irmã, e a vida que você leva é uma farsa." Todo o calor daquela noite transformou-se em gelo. O que mais escondia essa família? O que estava acontecendo? E quando o ar asseado foi substituído por gritos de tumulto e confusão, Leila percebeu que a verdade tinha um custo alto. Um custo que poderia destruir tudo. A mulher se aproximou da multidão, e todos a reconheceram. Era a mãe de Ricardo. Seus olhos, carregados de dor, percorreram os rostos, e quando pousaram sobre o filho, o desespero se transformou em uma fúria silenciosa. A tensão no ar subiu como se um novo relâmpago estivesse prestes a atingir. "Ricardo!" ela gritou, mas não eram apenas lágrimas que fluíam. Era um furacão de emoções. "Você não sabe a verdade!" ela declarou erguendo a voz, enquanto todos a observavam em choque. "O que vocês pensam que aconteceu naquela noite não é o que parece. Meu filho não é um assassino." Sua presença foi um sopro gelado que cortou a discussão, e as pessoas hesitaram em seus julgamentos. Leila se virou para ela, a confusão tornando-se um peso esmagador. O que estava acontecendo? "O que você quer dizer com isso?" A voz de Leila surgiu,
pequena no meio da crescente tempestade. Eu sei o que aconteceu. Ricardo não foi o único responsável. Fui eu quem mandei que se livrassem dela. A confissão disparou um silêncio como um tiro da escuridão. Os olhares variaram entre a incredulidade e horror. Você o quê? Sara exclamou, tomando um passo à frente. Você estava por trás de tudo isso. Agora, o choque não era mais sobre o que poderia acontecer a Ricardo, mas sim sobre sua própria presença viral na tragédia. Foi para salvar a nossa família. Todos nós. Eles iam nos destruir. Eu não podia deixar que você, Sara, arruinasse tudo. O grito dela ecoou na noite, reverberando entre os muros da cidade. A multidão, antes alvoroçada, agora estava em absoluto silêncio, todos absorvendo a revelação devastadora. O olhar de Leila saltou de Sara para Ricardo, que continuava na calçada, parecendo um fantasma. Como você pôde? Perguntou ele, a voz mal conseguindo escapar de seus lábios. O choque nas feições dele era palpável, e Leila sentiu seu coração se apertar, um nó se formando na garganta. A imagem de tudo o que ele poderia ter sido mergulhava na escuridão. Foi para salvar você, para salvar tudo o que nós temos, gritou a mãe, as palavras saindo pelas frestas de uma história que ela agora aceitava. Você nunca soube de nada, mas sempre foi parte do nosso plano. E eles, os rivais, eles estavam vindo atrás de nós. E então Lúcio, um amigo próximo da família, surgiu no meio da multidão. Você realmente achou que poderia esconder isso para sempre, linda? Ele perguntou, a voz cortante. Ainda que você tenha feito isso pensando na proteção, você destruiu vidas. A verdade precisa sair, e não será fácil. Seus olhos eram um misto de compaixão e reprovação. Leila sentiu que a terra estava se movendo sob seus pés. Isso não era apenas um reencontro de amores perdidos, mas uma revelação que poderia rasgar a cidade em dois. Quem são esses rivais? Questionou, a voz trêmula. Uma família poderosa, e o que você não sabe é que Ricardo é parte deles por natureza. Linda gritou, e cada palavra era como um golpe. O silêncio se espalhou, e Leila sentiu seu estômago revirar, confusa e atordoada. Mas antes que ela pudesse processar tudo, uma nova figura apareceu na escuridão. Uma mulher que Leila nunca tinha visto antes. Com um olhar penetrante, ela se aproximou e, em uma voz baixa, anunciou: Ele sabe mais do que você imagina. O murmúrio da multidão sussurrou, e todas as atenções se voltaram para a estranha. Eu sou a verdadeira responsável pela morte de Sara. Disparou a mulher. O choque varreu a cena como uma onda, e Leila sentiu seu joelho se desmanchando. A mulher olhou diretamente para Ricardo e, num movimento brusco, tirou do bolso uma prova. Um colar que todos reconheciam. O famoso presente de aniversário que Sara estava usando na noite do seu suposto acidente. Vocês acham que essa história acaba aqui? Eu sou sua irmã. A mulher continuou, cada palavra cortante. E a vida que você leva é uma farsa. O coração de Leila disparou. Uma confusão ardente misturando-se com desespero. A revelação estava ali, nua e crua, e tudo o que achavam saber se desmoronava. Marcos, que até então permanecera calado, olhou horrorizado. O que você está dizendo? Como assim sua irmã? A multidão estava em frangalhos. Os olhares passavam de um rosto para outro, a incredulidade pairando no ar. Vocês não têm ideia do que realmente acontece aqui. O que começou como proteção, rapidamente se tornou um labirinto de mentiras, completou a mulher. E a intensidade da cena subiu de nível. As emoções estavam à flor da pele. Ricardo, agora pálido e sem palavras, olhou para a irmã, seu mundo todo virando.
Você está mentindo. Não pode ser verdade. E enquanto tudo desmoronava, a culpa de Linda parecia transbordar. Eu fiz isso por você. Eu pensei que, se mantivéssemos todos seguros, poderíamos nos proteger. Mas suas palavras não faziam sentido mais. Os laços da família estavam em jogo. O ar parecia ter escapado do espaço, e quando os murmúrios da multidão começaram a se intensificar novamente, Leila sentiu que o verdadeiro pesadelo ainda estava por vir. Um segredo ainda mais devastador poderia estar escondido sob camadas de mentiras. O que mais estava escondido? E a verdade, que sempre pareceu próxima, agora parecia mais distante do que nunca. As perguntas fervilhavam em sua mente, mas todos eram calados quando, repentinamente, um grito estridente cortou a noite e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Ouvindo o grito estridente que cortou a noite, todos se voltaram para a origem do som. Uma mulher estava parada na entrada da rua, com os olhos arregalados de terror. Não! Ela gritou, e a força na sua voz fez com que a multidão recuasse em uníssono. Não façam isso! Ela era Clara, uma antiga amiga de infância de Ricardo. Leila a reconheceu imediatamente. Clara sempre foi uma daquelas garotas que tinha tudo, mas ao mesmo tempo parecia ter um segredo escondido. Sua presença ali agora, naquele momento crítico, encheu o ar de uma tensão ainda mais pesada. Clara, você não deveria estar aqui. Ricardo ofegou, a dor quase ofuscando sua voz. Mas a mulher não parecia se importar. Ela avançou, despedaçando as expectativas de todos. Você não entende. O que está prestes a acontecer é muito pior do que qualquer um pode imaginar. Ela apontou um dedo trêmulo para a mulher que havia revelado ser sua irmã. Não é sobre você, Ricardo. Todos nós estamos envolvidos nisso. A multidão trocou olhares confusos. Do que ela está falando? Sussurrou alguém. O murmúrio cresceu como um rugido, e Leila sentiu o estômago revirar. Havia algo mais nessa história, algo sombrio. Clara se virou para a multidão. Vocês não sabem a verdade sobre a morte de Sarah. E não é apenas sobre um acidente. Há forças trabalhando neste momento, forças que estão além da compreensão de vocês. Ela parecia em transe, sua voz crescente como um eco. Sarah não está morta. Ela estava viva, mas agora, as palavras dela ficaram presas na garganta. Mas como você pode saber disso? Gritou Marcos, a raiva transbordando. Você não viu o corpo, porque eu estava lá quando tudo aconteceu. Clara respondeu, as emoções à flor da pele. Eu sou a conexão que todos ignoraram. Sarah e eu estávamos envolvidas em algo maior, algo que não sabemos. Seu acidente não foi um acidente, foi um aviso. O ar parecia eletrificado. As palavras de Clara pesavam na atmosfera, como se o próprio céu estivesse ouvindo. Se ela está viva, onde ela está agora? Leila questionou, a curiosidade misturada à dúvida. Procurando por vocês. E a verdade? Clara murmurou, desviando o olhar, como se algo a estivesse consumindo por dentro. Sarah era uma peça-chave, e agora que o jogo começou, todos nós somos peões nessa história. Então, um celular vibrou no chão, e a atenção coletivamente migrava para ele. Alguém se abaixou para pegá-lo, e quando o fizeram, a tela iluminou, revelando um vídeo. Os rostos da multidão se tornaram de espanto. O celular estava gravando. Meus Deus! Exclamou uma mulher ao fundo, e a tensão aumentou ainda mais. Era um vídeo de Clara e Sarah, em uma conversa clandestina. A imagem mostrava as duas em um lugar desconhecido, conversando sobre planos e segredos. Estamos correndo perigo. Precisamos agir antes que seja tarde demais. A imagem dizia,
enquanto as expressões de Clara mudavam de satisfação para medo. Isso não pode ser verdade, alguém gritou, a incredulidade dominando o recinto. O que você fez, Clara? Perguntou Ricardo, a voz embargada. Eu só queria proteger todos vocês, Clara gritou, agora em desespero. Se a verdade voltar à tona, ninguém estará salvo. Sara sabe mais do que você imagina. E nesse momento, enquanto os murmúrios se transformavam em gritos, a porta da loja de conveniência próxima balançou, e um homem robusto se aproximou, o olhar severo, cheio de intenções obscuras. Ele fixou os olhos em Clara e em todos ali. Você não devia ter vindo aqui, Clara, disse ele, com uma voz grave e ameaçadora. A multidão ficou em silêncio. O que mais estava escondido? O que mais poderia acontecer naquela noite fatídica? E ao olhar para os rostos apavorados ao seu redor, Leila percebeu que a verdade, talvez, fosse uma tempestade no horizonte, prestes a engolir tudo e todos ao seu redor. O jogo apenas começava e nada seria como antes. A tensão pairava no ar. Clara, com o olhar vidrado, estava prestes a explicar algo que iria mudar tudo. O homem robusto que se aproximara, com um semblante severo, parecia pronto para agir. Você não devia ter vindo aqui, Clara, ele declarou novamente, sua voz ecoando com um aviso claro. Saia, você não faz parte disso, gritou Sara, batendo o pé, com a raiva ardendo em suas bochechas. A multidão estava dividida, alguns sussurrando o que achavam que estavam vendo, outros apenas observando, paralisados pelo medo. Ninguém está a salvo, Clara. Você não sabe o que pode acontecer se continuar com isso. O homem avançou, e cada passo seu parecia pesado, como se estivesse carregando o peso de muitos segredos. Ouviu-se um estrondo. O celular que estava ao chão, ainda gravando tudo, explodiu em chamas. O fogo rapidamente se alastrou, e os olhares da multidão se voltaram para a fumaça que lhe chegava. Um pânico imediato tomou conta de todos. Gritos ecoaram na noite, e enquanto alguns tentavam apagar as chamas, outros estavam mais preocupados em escapar. Corre! Leila gritou, puxando Clara pela mão. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortante ecoou pela confusão. Era Ricardo. Ele estava caído, seu rosto pálido, e as palavras que saíam de seus lábios pareciam um sufoco. O que aconteceu? Os olhos de todos se voltaram para ele, enquanto um novo personagem se aproximava das sombras. Um homem mais velho, com um olhar contemplativo, interrompeu o caos. Por que você não me disse, Clara? Ele conclamou, sua voz cheia de dor. Deveria ter falado a verdade desde o início. A expressão de Clara mudava. O choque em seu rosto agora era mais profundo. Pai, seus lábios mal se mexiam, a incredulidade dissipando a raiva. Sim, sou eu. E você não entende o que gerou essa bagunça. Tudo isso é um jogo entre nós e outras famílias. Você deveria ter ficado fora disso. Leila sentiu que a trama estava ficando mais confusa. O homem que parecia um estranho agora introduzia mais um elemento. Uma conexão que desfazia as mentiras e o envolvimento de todos na situação. Você está do lado deles? A voz de Ricardo tremia com a dor das revelações. Ou você estava apenas esperando sua oportunidade? No instante em que as palavras atravessaram a sala, o olhar de Clara se transformou. Eu nunca soube, pai. Ninguém me contou nada sobre essas alianças. Ela avançou em direção ao homem. Seu tom agora representava uma mistura de raiva e desespero. Basta! O que mais você esconde?
exclamou Sara. A frustração em sua voz quase era palpável. A tensão estava acumulando como uma tempestade prestes a explodir. O toque da verdade não era mais apenas entre eles, mas todo um legado sombrio se revelava, e a carga emocional crescia violentamente. Então o imprevisto aconteceu. Um grito ecoou na distância, cortando a escuridão de forma inesperada. Atrás de você! Uma mulher apareceu como um furacão. Era Sara, mas não a mesma de antes. Com um braço levantado, ela estava pronta para apontar diretamente para alguém na multidão. O sangue dela escorria de um ferimento no braço, e o pânico dominou seus feições. Eles estão vindo. Precisamos sair rápido! O clima, que já estava tenso, explodiu em puro desespero. O homem robusto, agora apinhado de visões de um futuro desmoronado, mergulhou para trás, buscando uma rota de fuga enquanto gritava: "Não deixem que ela saia viva!" Nesse momento, Leila sentiu que a história que conhecia estava se desmoronando. O que realmente havia acontecido naquela noite? As relações eram completamente diferentes do que pensava. E como todos os personagens interligados nesse drama escabroso poderiam mudar ainda mais tudo ao seu redor, a cidade estava em ruínas, e o verdadeiro jogo de poder apenas começava, enquanto o eco de um novo grito ressoava ao longe. Ouvindo o grito estridente que cortou a noite, todos se viraram para a origem do som. Era Clara, com os olhos arregalados de terror. "Não!" ela gritou, e sua voz soou como um trovão entre os murmúrios da multidão. "Não façam isso!" Clara avançou, seu rosto pálido refletindo medo. "Vocês não têm ideia do que está por vir. O que está prestes a acontecer é muito pior do que qualquer um pode imaginar." "Do que você está falando?" Ricardo perguntou, seu tom tremendo entre a raiva e o desespero. A tensão aumentava, parecendo saturar o ar ao redor deles. "Nem você sabe tudo." Clara começou, a raiva dissipando um pouco seu medo. "A única razão de estarmos aqui é por causa de algo que todos esqueceram. Sara, ela nunca esteve sozinha na noite do seu acidente." A confusão na multidão aumentou. O que Clara queria dizer? O coração de Leila batia mais rápido com cada palavra. O que mais poderia ser revelado? Então, uma figura conhecida surgiu da escuridão. Sua presença imponente fazendo todos recuarem. Era um homem sofisticado, com um ar ameaçador. O olhar dele se fixou em Clara, e o silêncio se instalou. "Clara, você nunca deveria ter se envolvido com o Sinclair", ele disse, cada palavra pesando como chumbo. "Quem é você?" Sara exigiu saber, sua voz aumentando em um misto de raiva e confusão. "Sou alguém que sabe mais do que você imagina", o homem respondeu, com um sorriso frio. "E sabemos exatamente o que você e sua mãe estão tramando." "Tramando? O que você está insinuando?" A mãe de Ricardo gritou, mais indignada do que nunca. "Não há necessidade de brigar aqui." Ele fez um gesto, e uma sombra se moveu atrás dele. "Tudo isso é uma farsa, e a verdade está prestes a ser revelada. Ninguém ficará ileso." Nesse momento, o celular de Clara, que ainda estava no chão, começou a vibrar. Estrondos ecoaram quando se estourou em chamas, causando um grito coletivo de pavor entre as pessoas. O tumulto se espalhou, e a multidão começou a se dispersar, gritando. Mas, no meio do caos, Leila sentiu uma pressão nos ombros. Um sorriso sombrio se espalhou pelo rosto do homem, enquanto o fogo queimava ao fundo. "Vou me certificar de que todos saibam a verdade antes que se acabe aqui. Começando por você, Clara." Nervosa, Leila olhou para Ricardo. "O que está acontecendo? Você sabe desse homem?" A confusão tomou conta da cena, enquanto o fogo crepitava
e as pessoas se afastavam em coro. Não, eu não tenho ideia. Ricardo gritou, seu olhar fixo na sombra, aparentemente assombrado. O homem caminhou lentamente, seus olhos brilhando nas chamas. Você não queria saber a verdade? Então estou aqui para ajudá-lo a entender tudo, disse o homem, sua voz gélida penetrando nas mentes de todos. E então algo inesperado aconteceu. Outra figura emergiu das sombras, uma jovem, seus cabelos compridos e bagunçados. Era Sarah. Parem! Ele não sabe o que está fazendo. Sua voz soava, mas a determinação dela era clara. Você não pode estar aqui. Clara gritou, agora em choque. Você estava morta. Sim, mas eu fui forçada a ser. Sarah respondeu, um olhar desafiador em seu rosto. A verdade é que não estou sozinha nesse jogo. Todos estão envolvidos. Ricardo, você precisa saber. A verdade te libertará. O tumulto da multidão cessou, e o ar ficou pesado com o que Sarah acabara de revelar. Mas como? O que está acontecendo realmente? Perguntou Leila, cada vez mais intrigada. Algo se iluminou nos olhos de ele, e um peso caiu sobre eles. Alguém manipulou tudo. A sua família, Clara. E eu sou apenas uma peça nesse grande tabuleiro. Ricardo parecia ter perdido a voz. Tudo o que conhecia estava em perigo. E o que quer que estivesse escondido, agora, estava prestes a vir à tona. A multidão estava presa entre a confusão e a expectativa. O peso da verdade estava mais próximo, e a sombra do homem que surgiu parecia dançar nas chamas. Estamos apenas começando, ele disse, e então, numa fração de segundo, tudo virou uma correria. Uma nova revelação ameaçadora encheu o ar, e Leila soube que a tempestade era apenas o começo do que estava prestes a acontecer. A tensão dentro da multidão chegava a um ponto insuportável. Olhares se cruzavam. Sussurros se espalhavam como fogo em palha seca. Clara, com os olhos brilhando de determinação, encarava o homem imponente, claramente decidida a não recuar. Você não tem poder sobre nós, e tudo isso vai acabar. Sua voz soava como uma flecha, cortando a confusão ao redor. Você realmente acha que pode mudar o que já está definido? O homem respondeu, seu tom desdenhoso quase desafiante. Ele parecia se mover entre a multidão, como um predador em busca de sua presa. A verdade virá à tona, não importa o quanto você tente escondê-la. Sarah se aproximou de Clara, reconhecendo a urgência. Precisamos nos unir. Não podemos permitir que eles nos dividam. O impacto emocional era palpável. Lembranças do que aconteceu naquele fatídico acidente ainda assombravam a cidade. E agora tudo parecia se entrelaçar em um grande jogo de manipulação. Leila observou enquanto as emoções fervilhavam. O que parecia ser só um reencontro se transformara em um pesadelo. E se eles estiverem certos? Ela não podia deixar de pensar. A verdade pode ser ainda mais destrutiva do que imaginamos. Ricardo, que se mantinha em pé, ferido, mas determinado, chamou a atenção de todos. Eu preciso saber o que aconteceu entre vocês todos. A verdade não vai me destruir. Estamos todos nessa. Sua voz ressoou forte, trazendo um sopro de esperança. E em meio ao caos, Clara, com lágrimas nos olhos, virou-se para a irmã. Não podemos continuar escondendo tudo. A família Sinclair não vai nos deixar em paz. Precisamos expor isso agora, antes que seja tarde demais. O homem atrás dela começou a rir, um som gélido que fez o estômago de Leila se revirar. Vocês são todos tão ingênuos, não entenderam nada. A verdade só trará destruição. Foi então que um barulho distante começou a se aproximar, luzes piscando à distância. Um veículo policial.
O pânico tomou conta da multidão. A polícia! Precisamos sair! Alguém gritou, e todos começaram a se movimentar. Enquanto as pessoas se dispersavam, Leila se aproximou de Ricardo. Ele estava pálido, mas havia uma determinação em seu olhar. A verdade precisa ser contada, Ricardo. Se não contarmos, a cidade inteira vai sofrer. Era assustador como aquela confusão unira todos, apenas para revelá-los mais vulneráveis. As sirenes ecoavam, e em meio à confusão, Clara olhou para Sara. Você ainda está pronta para enfrentar tudo isso? Esse é o momento. Era um convite, uma oferenda de aliança em uma situação caótica. Sim, respondeu Sara. Juntas vamos superar isso. O homem, percebendo que seu tempo estava se esgotando, avançou. Vocês não vão escapar. Mas foi então que a mãe de Ricardo, envolta em lágrimas, fez um último apelo. Chega. A verdade não pode mais ser ignorada. Se não pela nossa paz, que seja pelo futuro deles. Sua declaração estava repleta de um amor angustiante. Em meio a tudo isso, o olhar de Leila se prendeu ao céu noturno. Um relâmpago cortou as nuvens e o estrondo do trovão ecoou. Era como se o próprio universo estivesse acompanhando a sua luta. A noite ainda não acabou, pensou enquanto a história se desenrolava diante dela. E enquanto a cidade começava a despertar de anos de mentiras, Leila percebeu que o que antes era um jogo, agora era uma batalha. E poderia tudo ser mudado por aqueles que ousavam se levantar contra a obscuridade. Agora, com a verdade à espreita, o futuro era incerto. O preço da liberdade poderia ser alto. Mas a esperança, mesmo que uma fagulha, brilhava no horizonte. E se você chegou até aqui, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.